In 2008, our generation had the experience that an earlier generation had in 1929. A bubble that had been created in the guts of Anglo-Saxon capitalism in Wall Street burst. With it, the financial system, which was begetting this bubble, collapsed. October 29th, 1929, Black Tuesday. The New York Stock Exchange is in a panic. Frantic investors have scrambled to unload their stocks at any price. Everyone wants to sell. No one wants to buy. Suddenly, even the most gilt-edged securities are practically valueless. The stock market crash has come, and the Great Depression has begun. There's a funny phrase which secretly is said in the banking and amongst the very rich, that you should never let a good crisis go to waste. That is, this is an opportunity. And they have, the top 1% has the wealth, power, influence to use that opportunity to their own advantage. And they have done so. La première religion, c'est l'argent. Voilà. Nous sommes entrés dans une période tout à fait particulière de l'histoire de l'humanité qui est en train de nier tout ce qu'il a été dit sur le plan social, sur le plan humain, sur comment il faut changer la société, etc. Ça est annulé. C'est annulé par des groupes très puissants qui dirigent l'économie, et qui dirigent l'économie dans le sens de quelques actionnaires. Un petit groupe d'actionnaires, sur les 6 milliards, ils doivent être quelques millions seulement, à qui ça appartient la grande partie des avoirs, des biens de ce monde. Se compro feijão, me falta arroz. Se compro arroz, me falta açúcar. Sou mais nessa muvuca. Quando tudo tem, me falta gás. Ainda bem que os vizinhos ajudam. Vive pra maluca. Onde o pobre fica mais pobre, o rico mais rico. Não vou evitar. Dinheiro pra gente é assim. Y eso es un plan ideológico. Eso no es una crisis económica, eso no es una crisis financiera. Todo esto se enmascara con la idea de la crisis financiera. Estamos en la crisis financiera, por eso tenemos que tener políticas de austeridad, no podemos tener derechos porque la crisis económica, la crisis financiera. Con eso se nos quiere hacer ver que, bueno, estamos en una situación de crisis y que ya lo recuperaremos. No, esto es falso, no lo vamos a recuperar, porque esto es un plan ideológico. Se nos dice, no, las políticas de austeridad económica como si fuese algo técnico, ¿no? Tenemos que ahora entrar en políticas de austeridad económica porque no hay dinero, hay recortes. No, es falso. Es la ideología de la austeridad económica, es una ideología, es un programa ideológico. Los recortes sociales, la política de austeridad, es un planteamiento ideológico perfectamente definido, que pretende desmantelar las políticas sociales, que pretende suprimir controles, que permite desregular el trabajo. Dentro desse debate econômico, há aqueles que, no fundo, defendem o caminho, esse primeiro caminho, o caminho da austeridade por meio dos cortes de gastos de serviços, porque, no fundo, não querem um estado de bem-estar social, não querem um estado que limite o sistema capitalista. A sociedade quer saúde pública, a sociedade quer educação pública, está muito claro, né? Isso não, em nenhum momento se desistiu, enquanto sociedade, de ter essas coisas. Mas, no fundo, o que você faz é falar assim, olha, não, mas não dá, você não pode querer isso, porque, olha, tem aqui uma ciência, economia, que está dizendo que a única alternativa para a gente resolver essa crise econômica é conter os gastos, reduzir o tamanho do Estado. Se não fizer isso, a gente vai explodir a dívida pública, vai colapsar, etc. De alguma forma, você convence a população de que tem que se sacrificar em nome desse bom comportamento, né? Essa ideia da austeridade como se você se comportar bem, você vai ver que todo mundo ganha no final. E isso vai limitando a própria democracia e vai criando também esses monstros que a gente está vendo agora,
que surgem do desespero um pouco de uma população que vê que o sistema não está mais atendendo às suas demandas e os seus interesses e que quer outras soluções, que não acredita mais nesse establishment, que não acredita mais nesse tipo de discurso, que percebe que ele não beneficia a todo mundo de forma igual, né? E começa, então, a apostar em falsas soluções também da extrema-direita, né? De que a culpa, então, é dos imigrantes, ou a culpa é dos mais pobres, dos negros, das minorias, né? Isso é um discurso que vai ganhando espaço nesse contexto onde, claramente, os governos não estão conseguindo entregar aquilo que a população demanda. El dominio, el control de lo financiero sobre lo político está significando en la práctica para las clases populares, para las clases trabajadoras y también para las clases medias que al principio no se daban cuenta, pero ahora ya sí, porque en Europa ya estamos viendo cómo se está produciendo un desclasamiento brutal de las clases medias. Esto está produciendo mucho sufrimiento social, aumento de la desigualdad, como decía, pérdida de derechos. Y paralelamente a esto, un retroceso ideológico hacia posiciones neoconservadoras. Cuanto menos nos ayuda el Estado, la política, cuanto menos trabajo hay, cuanto menos derecho hay, entonces se produce una regresión conservadora. Y ahí es donde surgen los nacionalismos, la búsqueda de religiones de religiosidades perdidas o que creíamos ya perdidas o lejanas, ¿no? This attempt to push all the costs onto the weakest of shoulders in the periphery of Europe is what is responsible for the re-erection of the borders, the fences, jingoism, misanthropy, Of course, capitalism is not particularly good at looking after itself, in the sense that when the vested interests, capitalist interests, are allowed to run amok, to do whatever they want, as they are, because they're not constrained by any political process, then in the end, like a stupid virus, they end up killing the organism in which they live. And the organism in which they live, of course, is global society. So they are damaging global society so much that in the end they are going to hurt themselves. But of course, in the process, they hurt hundreds of millions of innocent people. I very much fear that unless there is a democratic movement in Latin America, in Europe, in the United States, in the whole world, to counter the ill effects of this calamity, we are going to descend into a postmodern 1930s. And as we know, that didn't end very well. Você não vai perguntar aos empresários se eles são contra ou não algo que fere a soberania nacional. Você tem que perguntar aos políticos eleitos pelo povo. Essas preocupações com o capital especulativo já vem de longe, né, das crises lá final dos anos 80, anos 90, mas isso se acentuou muito nesse período recente. O que declanchou, desencadeou a crise do Lehman Brothers foi isso, foi a passagem de tantos recursos para a área financeira, com investimentos que cada vez tinham menos a ver com a realidade e criando uma imensa bolha, primeiro no setor imobiliário, depois mais ampla, e que estourou. E eu acho que isso tem uma correlação também com uma acentuada piora na distribuição de renda no mundo, mas em particular nos grandes países capitalistas, inclusive nos Estados Unidos. Então, na realidade, o que você tem é uma crescente dominação do poder financeiro sobre os governos, derivada da liberalização dos fluxos de capital. Até a década de 70, quando você tinha o Acordo de Bretton Woods, os fluxos de capital eram muito limitados, atendendo a uma demanda do imediato pós-guerra. No imediato pós-guerra, havia uma clara leitura de que a crise dos anos 30 havia sido derivada de uma liberalidade excessiva com a especulação financeira e que, portanto, você teria que regular aquilo ali. Você regulou e teve o chamado 30 anos gloriosos do capitalismo, com muito crescimento, distribuição de renda, industrialização e a criação das sociedades de classe média, como era o caso dos Estados Unidos. Era, não é mais. So hardly realizing it, they come into their purchasing stage and are off on a wild, non-stop ride.
happy go spending world. Right now, you can ride along with the happy go spending. Buy it now, young adults of today. Ride with the young adults who are buying 70% of all homes sold. A partir dos anos 70, com a perda de dinamismo desse, e aí tem vários motivos para a perda de dinamismo desse arranjo, você parte para a liberalização financeira. Aí você começa a ver as recorrentes crises financeiras, crescimento menor, com mais acumulação de capital e menos acumulação produtiva, concentração crescente da renda e da riqueza e perda de autonomia dos governos. Por quê? Porque o governo agora ele está lutando contra massas enormes de capital que circulam livremente no globo. Se compro feijão, me falta arroz. Se compro arroz, me falta açúcar. Sou mais um nessa muvuca. Quando tudo tem, me falta gás. Ainda bem que os vizinhos ajudam. Que vida maluca. Onde o pobre fica mais pobre, o rico mais rico. Confusão o povo evita. Dinheiro pra gente é assim, que nem visita já. Onde o pobre fica mais pobre, o rico mais rico. Confusão o povo evita. Dinheiro pra gente é assim, que nem Obviamente, a Europa é um cenário privilegiado para você pensar o poder do setor financeiro sobre as decisões dos governos nacionais. Dá um caso emblemático disso. Quando Syriza ganha na Grécia, tem uma reunião entre o Varoufakis, que era o então ministro das Finanças grego, com o ministro das Finanças alemão. E o Varoufakis vem falar, olha, eu vou querer renegociar os termos do endividamento, porque a gente não tem como, na verdade, dar conta desses termos atuais, e a gente quer renegociar isso aqui. E o ministro alemão fala, não há possibilidade, o governo anterior já assinou, tá decidido, vai ser assim. Aí o Varoufakis fala, mas a gente acabou de ser eleito com um outro projeto, o povo grego, olha, por mim não teria nem eleição, diz o alemão. Mas já que vocês querem ter eleição, façam, mudem o governo, mas os termos são os mesmos. Na verdade, você tira das populações, né, o direito de definir as rotas e os caminhos do seu país, porque os caminhos do seu país estão necessariamente definidos a priori pelas relações econômicas de poder que são, digamos assim, centralmente de interesse da esfera financeira. When I was in the Eurogroup, the first Eurogroup I went to, I was told in no uncertain terms that democracy cannot be allowed to change economic policy. So what's democracy then? For decades now, there's been a political process in progress in the heart of Europe. It is a process of depoliticizing political decisions. What happens when you depoliticize political decisions? For instance, the decision about, since we're in Greece now, what the budget surplus should be of the country, what the tax rate should be. Now, this is a purely political decision. It's an economic decision, but it's also a political decision. Yeah? So if you decide, for instance, to tax the rich more than the poor, that's a political decision. It's not something that you can decide by means of a mathematical model. But if you end up depoliticizing it and making technocrats make these decisions, what you're doing is you're creating a democracy-free zone. So you have a political process which claims to be apolitical and therefore ends up being anti-democratic. And when you have an anti-democratic political process making political decisions, you end up with really bad decisions and bad economics. So you end up with toxic politics, anti-democratic politics, and anti-democratic, irrational economics. Vamos sorrir, minha gente. Aproveita que está contente. E até mesmo sem gente careca e doente. E contigo tem é só achar. Assim o povo se diverte. Domingo
termo financiarização é um termo que capta uma dimensão muito importante do que está acontecendo na economia mundial, no planeta, nas últimas décadas, que é a hegemonia crescente, ou peso relativo crescente das finanças nas economias avançadas e menos avançadas do mundo, né? Então, a participação do setor financeiro no PIB, nos lucros, né? A influência das instituições financeiras, das grandes corporações financeiras nos processos econômicos e políticos cresceu tanto que alguns economistas passaram a usar esse termo financeirização como uma forma de resumir esse fenômeno amplo e complexo, né? E não tem dúvida que é um elemento central do desenvolvimento do capitalismo nos últimos 30 anos, desde a década de 80 pelo menos, né? O que há é uma mudança estrutural nos processos econômicos, né? Eles estão cada vez menos físicos e mais virtuais. E a chamada financiarização é uma parte disso. Você está lidando com muitas pessoas tolas no mercado. É como um grande cassino e todos os outros estão bêbados. Warren Buffett, mega investidor, terceiro homem mais rico do mundo, 1974. El capitalismo, el sistema capitalista, dejó de ser un sistema productivo, un capitalismo productivo, para ser un capitalismo especulativo. Es esto que se ha denominado el capitalismo de casino, ¿no? Del casino, de la apuesta, de la especulación, de hacer dinero fácil, de hacer dinero partiendo solo del dinero. Esto tiene que ver con la pérdida de la centralidad del trabajo en la estructuración de la sociedad. Entre 2010 e 2015, a riqueza da metade mais pobre do mundo diminuiu 38%. A fortuna dos 62 mais ricos aumentou 45%. A empresa produtiva ela tem uma lógica própria. Você tinha, e os autores de microeconomia heterodoxa mostram isso, a fordista, a lógica anterior, digamos assim, do metade do século XX, a lógica do gerente, digamos assim, era a lógica de ampliar a produção, ganhar mercado, né? Ganhar tamanho à empresa e com isso digamos assim, produzir mais lucros e gerar mais salários. Então era a lógica dos fluxos, fluxo de lucros e fluxo de salários. Quando vem um banco e compra essa empresa, ou compra uma parte dela, os acionistas, etc., a lógica muda. A lógica, ao invés da expansão das atividades, se torna o que a gente chama em economia de maximização do valor do acionista. E a maximização do valor do acionista significa produzir mais resultados, não para a empresa crescer, mas para valorizar as ações dessa empresa. E para valorizar ações, quanto menos investimento ela tiver, digamos assim, mais dividendos você consegue distribuir. Quanto mais lucros no curto prazo ela tiver, melhor. Porque o objetivo da empresa deixa de ser a própria atividade e passa a ser a valorização do seu estoque de capital financeiro. A hegemonia das finanças, ela muda a lógica da empresa produtiva, mas obviamente ela não pode abolir a empresa produtiva, ela não pode prescindir da empresa produtiva, porque a empresa produtiva é o que produz os bens e equipamentos necessários para a reprodução da vida material. Mas a lógica de atuação da empresa produtiva muda. Ela muda de tal forma que a ideia de expansão do capitalismo com expansão do emprego e com expansão da renda perde espaço para a ideia da expansão do capitalismo sem emprego e sem renda. É um processo de irresponsabilidade. As
pessoas movimentam enormes fundos de um país para outro, de um setor para outro, sem transparência, sem clareza quanto a se aquilo tem alguma utilidade social. Porque, teoricamente, o sistema financeiro deve servir ao propósito meritório de trazer recursos dos setores superavitários para os setores deficitários que querem investir, né? Mas esse é o livro-texto. A realidade é que esses intermediários, o atravessador domina, entende? Em vez de ser um intermediário, ele passa a ser o objetivo em si. O meio vira um fim. A esfera financeira tem uma lógica própria, que é a lógica da valorização de curto prazo, da fungibilidade do capital, quer dizer, da possibilidade de você trocar de posição muito rapidamente. Eu estou comprado em real, de repente eu estou vendido em real no dia seguinte. Eu mudei a minha posição no dia seguinte. A decisão produtiva não é assim. Se eu decidir produzir, eu apostei que vai ter demanda, por exemplo. Eu apostei que esse país vai crescer. Eu não posso no dia seguinte falar, desistir, porque eu já imobilizei o meu capital. No capital financeiro, o capital não é imobilizado. Ele é sempre volátil, sempre fluido. Você pode mudar de posição muito rapidamente. Exatamente pela fluidez do capital, quando um investidor grande ou um banco grande muda de opinião, isso pode gerar uma onda de mudanças de opinião que gera um colapso do sistema financeiro. A partir daí, a teoria econômica começa a trazer para o seu debate a ideia de profecias autorrealizáveis, que são quando os profetas do mercado financeiro preveem alguma coisa e eles mesmos têm capacidade de realizar essa profecia. Não é que eles preveem porque vai acontecer, preveem porque eles querem que vá acontecer. E acontece porque eles querem que vá acontecer. O potencial de destruição que existe nos movimentos financeiros internacionais e nacionais é muito grande. Um banco grande em crise pode desestabilizar o orçamento de um país. As instituições bancárias são mais perigosas para as nossas liberdades do que os exércitos permanentes. Thomas Jefferson, 1816. É cada vez mais gritante que tem um setor, o lucro dos bancos a cada ano é recorde e a economia brasileira na maior recessão da história. Quer dizer, essa desconexão ela vai ficando cada vez mais nítida, as pessoas vão entendendo, mas ainda tem umas pessoas que caem um pouco nesse discurso midiático dos analistas econômicos convencionais que ficam o tempo todo tentando associar essas duas coisas, tentando jogar para as pessoas a ideia de que um setor financeiro que vai bem, no fundo, significa que os investimentos do setor produtivo também vão ser retomados e também vão bem. Eu acho que a crise de 2008 ela mostra muito claramente que não é o caso, que uma crise financeira pode prejudicar a economia real, muito, e prejudica até agora, mas que o setor financeiro se recuperou muito rápido dessa crise, enquanto a economia real está até hoje patinando. É impressionante, viu, verificar que houve uma crise profunda em 2008, 2009, 2010, no centro do sistema financeiro internacional, Estados Unidos e Europa. Essa crise revelou em toda a extensão a fragilidade desse sistema desregulamentado, privado, poderoso, inchado. A crise provocou um estrago, foi a maior crise desde os anos 30. E, no entanto, ela deixou poucas marcas na estrutura de organização do sistema financeiro e nas suas relações com o poder público. Ao proteger as grandes corporações responsáveis pela crise, eles não chegaram a corrigir a crise, não corrigiram as origens da crise, as debilidades estruturais do sistema, não colocaram o dedo na ferida. Você continua a ver o problema, entende? Então isso mostra a resiliência do poder financeiro ou da financiarização, porque ela passa por crises dramáticas e sobrevive e volta. Os responsáveis por esse processo, que preço pagaram? Pouquíssimos foram presos ou responsabilizados pelo estrago que fizeram, talvez porque estivessem dentro da lei,
O problema estava na lei, o problema era mais fundo, entende? A dívida pública brasileira aumentou 11,42% em 2016, chegando a 3,11 trilhões. Há 10 anos, era menos da metade. Em 2016, 367,67 bilhões estavam relacionados a despesas com juros, maior valor da série histórica. 23,1% dos detentores da dívida são instituições financeiras. The result of this fragmentation is always that the weaker members of society, the ones who did not create the bubbles and did not benefit from the period of fake growth, are the ones who are being called upon to pay the price for the misdeeds of a whole capitalist financial system that was irrational, and particularly the social class, the top ruling class, the 0.1% as we say, which was benefiting enormously. And this is what happened in Greece. It creates bubbles, the rich get much richer, the poor struggle because prices go up. And then at some point, Lehman Brothers goes down, something happens, and the bubble bursts. The rich manage to get their money out of the country, to Switzerland, to London, to New York, to Frankfurt, and the poor end up paying the price. Latin America understands this very well. You know, Greece is part of Latin America. Nós somos gregos ou a Grécia é o Brasil? O confronto de poderes entre bancos avassaladores e poderes políticos enfraquecidos parece agora inevitável. Um resultado positivo desta luta, a priori desigual, só pode ocorrer por meio de mobilização de cidadãos que estejam plenamente conscientes do que está em jogo. François Morin, autor de A Hidra Mundial. Grecia fue el ejemplo paradigmático de especulación con la deuda pública, especulación con un país, hasta hundirlo. O sea, Grecia ya no es de los griegos, Grecia es de los bancos. En los estatutos del Banco Central Europeo se dice exactamente que el Banco Central Europeo no puede prestar dinero a los estados. Por eso no ayuda a Grecia, por eso no ayuda a España, no puede. Lo tiene prohibido en los estatutos. El funcionamiento del Banco Central Europeo es el siguiente: prestar dinero a los bancos a muy bajo interés y los bancos prestan dinero a los estados a muy alto interés. Ahí está la deuda pública. ¿Qué ha ocurrido en la Unión Europea en los últimos 20 años? Que el poder financiero se ha hecho dueño de la Unión Europea. Por este sistema, los bancos se han hecho dueños de la Unión Europea. And then the question arose for the European Union, well, what are they going to do? Are they going to rescue the Greeks or are they going to rescue the banks? And the rule is that if there's a conflict between the well-being of the banks and the well-being of the people, you choose to support the banks. The Europeans are supposed to be lending money to Greece, but almost none of it goes to Greece. Most of it goes directly to the banks. In the US case, the assumption was if you bailed out the banks and you filled the banks with money, then the banks would lend. But in fact, the banks are so busy trying to recapitalize themselves, so no money is really being lent out. And money is being circulated between banks, so one bank can support another bank. What does the central bank do? It actually starts to issue more money. It engages in something they like to call quantitative easing, which is basically creating new money out of nothing. And then the new money is created out of nothing, and you give it to the banks, and you say, well, you've got to do something with it. So the banks actually, what do? They lend it to people to buy in the stock market. And so actually stock prices come back, okay, but the people get nothing. Our most urgent task upon taking office was to shore up
the same banks that helped cause this crisis. It was not easy to do. And if there's one thing that has unified Democrats and Republicans, and everybody in between, it's that we all hated the bank bailout. I hated it. I hated it. I hated it, you hated it. It was about as popular as a root canal. But when I ran for president, I promised I wouldn't just do what was popular. I would do what was necessary. And if we had allowed the meltdown of the financial system, unemployment might be double what it is today. More businesses would certainly have closed. More homes would have surely been lost. And the result of that, in the United States, the top 1% has actually profited out of the crisis. And how can this come about? That you would create a whole set of policy institutions and the like, which would actually give money effectively to the top 1% and not give anything whatsoever to the people. How could that really come about? And then, of course, the answer is, who controls the press? Who controls politics? Who controls the banking system? And so there you go, the top 1% says, oh, here's a crisis. This is a great opportunity for us to actually acquire even more wealth and power, which is precisely what they have done. Essa parte da população minoritária mas ela é poderosa, está no aparelho de Estado, está na imprensa, está nas grandes empresas e começa a exigir do governo medidas que garantam a valorização financeira do capital. Existem teorias que acham que concentrar renda e riqueza amplia a valorização do capital. Poucas pessoas acreditam ainda, poucas pessoas assim honestas, né? Porque tem as pessoas com interesses, obviamente, aí é outra coisa. Mas poucas pessoas analistas que estão vendo o caso do ponto de vista mais teórico, do ponto de vista mais dos dados, acreditam que a concentração de renda vai gerar dinâmica econômica e que isso vai gerar mais emprego, mais renda e ser distribuído pela sociedade. Sociedades e governos precisam ser capazes de permitir, encorajar os poucos a reterem a maior margem de lucro. Nós achamos que os ricos provavelmente se tornarão mais ricos nos próximos anos. Implicação: gostamos de companhias que vendem para ou servem aos ricos, bens de luxo, bancos privados, etc. A Terra está sendo sustentada pelos braços sarados de seus empreendedores plutocratas, goste ou não. Plutonomy, memorando do Citigroup para grandes investidores, 2005. 65 families have about the same wealth as half of the world's population. And that is far, far worse than it was, say, 20 or 30 years ago. And it's at this point you say to people, why would you tolerate a system of this kind? And the answer is, well, you can say that all you like, but if the media doesn't report it, then what happens? No es un fin do capitalismo. Hay que volver a buscar mecanismos de control, porque el mundo funciona con mecanismos de control. Un mundo descontrolado es el mundo de la ley del más fuerte. Y cuando impera la ley del más fuerte, lo sabemos, gana el más fuerte. No hay otra cosa. Y ahora mismo la tendencia es esa, la de la desregulación, la especulación sin límites, la desterritorialización del trabajo, del capital. A elite financeira, a turma da bufunfa, ela tende a ser internacional, a ser pouco enraizada localmente, sabe? Os grandes bancos, as grandes firmas financeiras em todo o mundo, elas trafegam numa esfera que é transnacional, desenraizada, né? Os países é que vão ter que administrar essa elite financeira, porque a elite financeira nunca deu as cartas positivamente. Não é delas que você pode esperar um projeto nacional inclusivo, que beneficia a grande maioria do povo. O liberalismo fala muito do consumidor e do benefício que a liberalização traz para o consumidor. Só que o consumidor, para consumir, tem que ser um trabalhador empregado antes de ser um consumidor. E é isso que muitas vezes, essa obviedade é muitas vezes esquecida quando se defende a liberalização pura e simples, né?
hasta la aparición del proceso de globalización, el trabajo ha sido el elemento central de estructuración de las sociedades modernas, de la modernidad. Es decir, la forma en la que las personas nos vinculamos a la sociedad, cuando me refiero a las personas me refiero a los que no tenemos el poder fuerte, el poder oligárquico fuerte, es el trabajo y los derechos asociados al trabajo, todos los derechos laborales, pero también los derechos de emancipación social, educación, sanidad, pensiones públicas, dependencia, son derechos que permiten a las clases populares, a las clases trabajadoras, integrarse en la sociedad. Lo que está en grave peligro ahora mismo es la democracia. Y cuando hablamos de democracia, no hablamos solamente de la puesta en escena de histriónicas elecciones cada X años. Hablo de la democratización de la sociedad, de la inclusión de todos. Castoriadis lo dijo, la inclusión de todos. Y eso es lo que está en juego ahora mismo. Yo creo que en juego, ahora el debate, fíjese que durante muchos años, claro, en la época de la Guerra Fría y todo esto era como comunismo versus... Ahora no, ahora es neoliberalismo versus democracia. Há uma energia social enorme de descontentamento e de debate sobre os rumos dos países e do mundo. Essa energia ela pode ser capturada pelos mais diferentes movimentos políticos, pelas mais diferentes ideologias. Quem vai capturar é quem tiver as condições de se comunicar e dialogar com as preocupações dessa população de maneira a responder às suas angústias. É verdade que o movimento do capital é algo esmagador, mas há exemplos na história de resistências muito bem-sucedidas, né? E de arranjos políticos que perduram durante algum tempo, que permitem uma maior inserção, uma maior distribuição de renda. Então, o jogo não está jogado nem para um lado nem para o outro. O futuro ainda vai ser construído, ele não está escrito nas estrelas, e quem vai construir é a dinâmica da disputa política. O fato de que há um completo desarranjo desse sistema, ao mesmo tempo que ele pode gerar saídas caóticas, ele também pode abrir espaço para saídas mais humanas, mais solidárias. Há um inchaço do poder político do sistema financeiro privado. E o Estado tem que se precaver contra isso para não ser manipulado. Se o país pensar, nós temos que apelar para os sentimentos humanos do capital financeiro, não vamos longe, né? Nós temos que ter a realidade, uma noção realista de que o capital financeiro tem que existir, faz parte de qualquer economia moderna, mas ele tem que estar subordinado a um projeto de sociedade, a normas claras e controlado e regulamentado. E as aberturas irrestritas à financiarização, ao movimento internacional de capitais, tão comuns aqui na América Latina, produziram desastres. Então, nós temos um trabalho grande pela frente de recuperação do projeto nacional e desse projeto nacional não fará parte a financiarização irrestrita, no meu entender. Não deve fazer parte, no meu entender. Democracy as a concept of bringing everyone in Europe together on the basis of the concept, the ancient Athenian concept of isigoria, which means to have the right not just to speak, but to be heard,
to have the right to have your opinion count in the context of deliberations, independently of whether you are rich or poor, black or white, man or woman, socially successful or unsuccessful. This is the only brake that can stop this bandwagon from crashing. It's a very utopian project. But what is the alternative? The alternative is a terrible dystopia. Hay que construir ideología democrática, hay que construir resistencia democrática, hay que construir hegemonía democrática frente a la hegemonía capitalista. Y la hegemonía democrática solo se construye colectivamente, e integrando a todos. Pero si estamos con las exclusiones, estamos en el sálvese quien pueda y yo el primero. Não posso deixar de pensar em tantas pessoas, sobretudo nos mais pobres, que muitas vezes se veem completamente abandonados e costumam ser aqueles que pagam o preço mais amargo e dilacerante de algumas soluções fáceis e superficiais para crises que vão muito além da esfera meramente financeira. Papa Francisco, abril de 2017. Se os homens não cultivam o ideal de um mundo melhor, eles perdem algo. Se o único ideal dos homens é a busca da felicidade pessoal por meio do acúmulo de bens materiais, a humanidade é uma espécie diminuída. Eric Hobsbawm, historiador, 1999. Tchau! Oh, yeah, my baby. Ai, que saudade dele.